Outra coisa, e seleção brasileira? Nós estamos vivendo. Você qualifica o que a seleção brasileira? Está entre as 5 melhor do mundo, entre as 10? Porque melhor do mundo nós não somos, já faz tempo. Não é, faz tempo. Faz tempo. Como é que você qualificaria a atual seleção brasileira? Olha, Nilson, o momento da seleção brasileira, sem dúvida nenhuma, um dos 3 piores momentos da história. Por quê? Falando sobre Copa do Mundo, tá? O Brasil ganhou a Copa de 58, certo? Foram 28 anos até o Brasil ganhar a primeira Copa. A primeira Copa é de 1930 e o Brasil ganhou a Copa de 58, mas eu acho que a gente não tem como contar por tempo, porque nós não tivemos as Copas de 42 e 46. Então o Brasil perdeu 5 Copas até ganhar a de 58. Perdeu a de 30, 34, 38, 50 e 54 e ganhou a de 58, certo? Então depois da quinta Copa, na sexta Copa o Brasil ganhou. E em 70 para 94 também foram 5 Copas de fila, ou seja, 74, 78, 82, 86 e 90. E essa seleção atual empatou essa fila. O Brasil ganhou 2002, perdeu 2006, 10, 14, 18 e 22. Ou seja, se o Brasil não ganhar a próxima Copa, vai ser a maior fila da história da seleção brasileira, né? O que acontece? A gente volta à história de revelação de jogadores, a dificuldade de se revelar, os jogadores saem muito cedo do Brasil, vai jogar no exterior, muitas vezes há o desinteresse do próprio jogador em relação à seleção brasileira. É claro que o jogador quer jogar a Copa do Mundo, isso é óbvio, né? A Copa do Mundo é uma vitrine para tudo e um título de Copa do Mundo coloca o jogador no outro patamar. Você vê, o Messi já era gênio, ganhou a Copa do Mundo, agora ele está no patamar do Maradona, está no patamar de outros jogadores que conquistaram a Copa do Mundo, né? Mas eu acho o seguinte, a seleção carece de revelações. Eu acho que essa seleção que jogou a Copa de 2022, por mais que tenha perdido nas quartas de final para a Croácia, era a melhor seleção das últimas 3 Copas, pelo menos em relação a nomes, a revelações. A gente tem o Vini Júnior, o Richarlison, o próprio Neymar, né, que vem lá de 2014, mas o momento da seleção é muito ruim. A seleção perdeu agora do Marrocos num amistoso esdrúxulo, né? Você imagina, só para encerrar essa resposta, o Neymar, que é um jogador consagrado, né? Você imagina, ele tá lá no Paris Saint-Germain, na França, aí alguém comunica a ele, olha, o Tite, no caso, né? O Tite te convocou para jogar um amistoso contra o Marrocos não sei aonde, né? Com que empolgação que ele vai jogar? Com que empolgação ele vai representar a seleção brasileira, né? E tem a identidade. A gente falou um pouco sobre a Copa de 82 aqui, né? A identidade da torcida com aquela seleção é talvez uma das maiores identificações que nós já tivemos na história, né? Por todo o trabalho de marketing da época, a Globo teve exclusividade nas transmissões, então era uma audiência massacrante, audiência de uma primeira seleção boa pós-70, né? Então acho que assim, o momento da seleção é muito difícil, né? Claro que tem que ser considerado uma das melhores do mundo, porque ainda é a maior seleção, a seleção com o maior número de títulos, né? E veja, isso foi em 2002, o Brasil conquistou o 5º título em 2002 e até hoje ninguém igualou essa marca, né? Você tem a Alemanha e a Itália que chegaram ao tetra, né? Mas igualar, ninguém igualou. Ou seja, se a Alemanha ou a Itália ganharem a Copa de 2026, o Brasil ainda será igualado, não será superado. O Brasil só será superado na outra Copa, que é em 2030, né? Então a seleção ainda precisa ser respeitada, mas é preciso se fazer um trabalho sério para ganhar uma Copa do Mundo, porque senão, se o Brasil perder a próxima Copa, vai ser uma fila jamais vista em toda a história brilhante da seleção brasileira, né? Inclusive, Thiago, até comparando esse período de secas, a gente consegue trazer semelhanças entre esse período de 70 e 94 com o atual, que atualmente a gente tem crise de identidade. Depois de 2014 parece que a gente não entende mais nada de bola, né? Eu acho assim, entre 70 e 94, a gente teve boas seleções, né? A seleção de 82 é um caso, né, que é sempre bom lembrar, né? Mas eu acho que a safra de jogadores de 70 a 94 é uma safra melhor do que dessa seca de 2002 até 2026 agora. Vamos falar da Copa de 2026. A gente teve o Zico, a gente teve o Falcão. Pega a própria seleção de 82, o Brasil não teve uma boa seleção
pós 2002, exceto a de 2006, né, que você tinha ainda alguns remanescentes lá de 2002, tal, mais o Adriano, tal, do quadrado mágico, mas o Brasil não teve uma seleção tão brilhante como foi a de 82, como a gente teve no pós-70. Agora, nós não tivemos. Então, eu acho que o período de seca 70, 94... A qualidade dos jogadores ainda era muito melhor. A gente pode citar vários jogadores, Leivinha, o próprio Rivelino, né, que era um remanescente da seleção de 70, que ainda jogou 74, 78, Paulo César Caju. Depois, em 1990, a gente teve o Careca, né, um grande jogador, um baita de um jogador, e tem uma lista interminável, né, o Casagrande, o Sócrates, né, e acho que de 2002 até hoje a gente não teve essa qualidade de jogadores como nós tivemos naquele período lá.